Olá, eu saldo o povo aí da terra, do mundo, com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Falo em capítulos, vou falar um pouco sobre o que eu aprendi, o que eu sei sobre Gênesis. Perdoe meu nome, que eu acabei de chegar do culto. Vou fazer uma pergunta para vocês. Essa palavra que eu estou falando entre a palavra de Deus, entre o mundo, as pessoas que são do mundo e as pessoas que são da igreja. São para vocês. Na realidade, o mundo foi criado por Deus. Eu vou cessar aqui a primeira coisa que o Senhor fez. Bom, gente, vou colocar o meu vídeo aqui perto aqui para poder embaixo aqui. No primeiro dia o Senhor criou a luz dia, fechou as águas, face das águas, fez separação, teve trevas e noites. Ele fez essa separação entre as trevas e a noite. Primeiro dia ele fez isso. Deus, ele separou, olha ali no globo da atmosférica bíblica. Esse estudo, esse paralímpica é um estudo grande, eu não estou tentando falar um estudo. Afinal, pode rolar presença de Deus aí, espiritual na nossa vida, como sempre. E primeiro dia, luz dia e face das águas, né, foram criadas. Gente, olha só, para dizer, esse triângulo aqui está separando as partes da Bíblia, ou seja, separando luz e dia, face das águas, primeiro dia. Aqui separa trevas da noite, onde trevas à noite, mas é no lugar das trevas da noite. Eu vou falar no capítulo 1, no versículo 1, sobre esta criação que Deus fez, e vou fazer algumas partes, 7 partes. Mundo, na época que Deus criou os céus e a terra, no princípio, era trevas, era vazio, era expansão no abismo. Está escrito na Bíblia, e Deus criou o mundo, e a terra era sem forma e vazia, havia expansão sobre a terra. Então, foi obrigado ele primeiro separar dias e luz, e elas se separaram, as trevas. Então o Senhor separou as trevas, as trevas, ou seja, o abismo da face, o abismo da forma de face. Simples. Não é simples não. Na realidade, Deus, ele fez isso separando toda uma questão. E agora eu vou dar um exemplo moral para você. Deus transformou trevas em noites. Primeiro dia transformou manhã, e face das águas transformou de mares. Então vamos entender por que Deus, ele fez isso. Por que Deus o criou, a expansão, e separou por esse nível. No capítulo de Gênesis 1, versos 1, que tem como primeiro e capítulo 1, versos 1 ao 2 ao 3. Porque Deus sabia que as trevas não poderiam podiam comparar-se à glória do Senhor que estava
aí por chegada. Pois aí vinha a glória do Senhor chegando através das faces das próprias águas, a qual ele vinha aparecendo sem ninguém saber, assim por sobrenatural ou não, vice-versa, ou ao contrário do sobrenatural, como um Deus Salvador. Então a Bíblia diz que as trevas sempre quis lutar contra a luz. É um exemplo que, vamos dizer que ele tirou esse exemplo. Esse é o exemplo. As trevas lutam contra a luz desde muito tempo. Vimos um mundo sem forma e vazio. Primeira parte do vídeo que eu falei. Depois nós vimos uma transformação. Chegou a luz, chegou o dia, chegou as águas que se separaram e se transformaram em... A luz transformou-se em dia. Toda a terra se transformou de uma maneira espetacular. Só Ele, Deus, pode fazer as coisas. Águas, face das águas se transformou em mares. Trevas se transformaram em noites. E tinha essa separação. Capítulo 1 de Gênesis. No versos... Quero deixar esse versículo do capítulo de Gênesis, do versos 1 a 1 até o 6. E dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom, e a luz fez Deus, que são entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias e as trevas uma noite. E foi tarde e amanhã e o dia primeiro. Então, como eu falei aqui, por exemplo, há muito tempo as trevas estão aqui na Terra. O vazio, ou expansão, chamamos, ele sempre esteve aqui. Então as trevas sempre lutam contra a noite, porque primeiramente haveria uma separação, porque o poder de Deus é maior e o poder de quem está lá é menor. E ele fez essa separação, ou seja, ele pegou aquilo que era dele e fez com aquilo que era dele, tudo que ele, o propósito, colocou aqui na terra. E esse Senhor se chama Deus. Então está aí, a separação é o primeiro dia. As trevas sempre perseguiam a luz. As trevas não tinham movimento, até que Deus, ele entrou por sobre a face das águas e tomou o seu lugar, um assento, tomou o seu assento e entrou de vez na criação dos céus e a terra. E eu digo para você que ele fará como que ele fez com as trevas, como que ele fez com os dias e as noites e a luz, também com o mundo aí, também comigo, também com minha família, também com qualquer pessoa. Ele fará luz no lugar das trevas. De Gênesis 1 adiante, passa adiante, de 1 ao 6, passando do capítulo 1, versos 1 adiante, até chegar ao 6, e ele fez isso. É tremendo, porque toda vez que a gente lê Gênesis, é tremendo como ele chegou e como ele terminou o primeiro dia. No primeiro dia, que é hoje, domingo, que eu deixo esta escritura e digo para você: Deus transforma trevas em noite, e luz e dia em manhã, e face das águas e mares. Ele não transforma o bode numa pessoa,
Acredite, a aprovação, a criação foi uma prova em que Deus, ele é capaz de tudo. O mesmo Deus de hoje, mesmo Deus deste, como desde o princípio, é o mesmo Deus de hoje. E deixo essa escritura em nome de Jesus. Amém.